Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o cuidado feminino com o mix de óleos essenciais Smart Sase. Não sei se vocês já conhecem até mesmo esse óleo, né? Que é esse aqui, ó. Eu faço muito uso dele, né? Para questão de emagrecimento, para dar uma estimulada. Você perde a vontade de comer doce. Então a gente fala um pouquinho sobre ele, né? Então, a gente sabe que o cuidado feminino, a gente está num momento do Outubro Rosa, falando da questão do autoexame, né? Então, o cuidado é um conjunto de atitudes para cuidar da gente mesmo, né? Então, dar valor às pequenas coisas que a gente, como mulher, temos que valorizar, né? São os nossos pensamentos, as nossas emoções, tentar administrar da melhor forma as situações que acontecem com a gente, né? E até mesmo alguns incômodos que muitas das vezes a gente não consegue resolver. Então, toda essa administração desse cuidado que a gente precisa ter do dia a dia, porque a gente tem duplas tarefas, triplas tarefas e assim vai. Então, é uma forma de a gente se olhar um pouquinho quando a gente usa um óleo, quando a gente faz esse trabalho bem pessoal, né? Bem se olhando, né? Então, essa preocupação de a gente se colocar, aumentar a nossa autoestima, né? Colocar isso num outro patamar, a gente melhorar, né? A gente botar isso em primeiro lugar, em se olhar, né? E muitas das vezes isso é possível promover alguns pilares na nossa vida do autocuidado, né? Porque a gente vai olhar para o nosso corpo, para a nossa mente e para o nosso emocional, principalmente. Né? Nosso estado, como a gente vai estar emocionalmente. Então, isso que é a proposta de hoje com os olhos. Então, aí eu trouxe o que é um autocuidado, né? As mulheres devem se cuidar, desenvolver o amor próprio, entender o que é importante para que elas e o que as deixam bem. Isso é muito importante a gente frisar esse tipo de coisa, né? Porque independente da idade, né, não importa, isso que a gente começa desde novo, esse autocuidado, toda mulher precisa de algum cuidado, né, para a gente manter a nossa saúde. A gente, o nosso dia a dia, a nossa correria, a gente precisa tirar um tempo dentro dessa divisão de tarefas que a gente precisa também se olhar, se perceber, se cuidar. Né? Então, essa qualidade de vida vem a partir da gente se olhar para a gente ter forças para dar andamento no que a gente precisa fazer, todas essas questões que a gente precisa dar andamento. Né? Então, entender muitas das vezes que o padrão estético que muitas das vezes a mídia expõe, né, isso, aquela Gisele Bündchen, né, depois de uma que já teve 2 filhos e continua magrinha. A gente muitas das vezes a gente não consegue chegar a esse padrão estético. A gente não consegue muitas das vezes ficar aquela saradona se não tomar uma bomba. Mas aí a gente tem que pensar na nossa saúde. Então esse padrão estético que a mídia coloca pra gente, muitas das vezes não é real, né? A gente tem que se conhecer, ver como nós somos. Às vezes a gente tem aquele colchão de Chester, mas é aquele colchão de Chester que não adianta, que a gente não vai perder nunca, né? Aquele bumbum grandão, a gente queria ter tudo magrinho, tudo definido. A gente precisa se conhecer para saber o que é real pra gente, né? Até mesmo coisas simples que dá pra gente mudar um corte de cabelo, né? Às vezes a gente olha na revista e vê aquele corte de cabelo, eu quero um cabelo igualzinho, mas o teu cabelo é completamente diferente, nunca vai chegar. Na hora que você sai ali do salão, vai estar, porque tem uma escova, tem alguma coisa, fica. Lavou, não vai ficar igual aquilo ali, né? Então a gente precisa entender e se conhecer para a gente dar andamento nesse padrão estético, padrão que tem que ser, não, é o nosso padrão, né? Então esse autocuidado parte daí também, né? De a gente se olhar, de ver como isso tudo, né? O própria alimentação. A gente precisa botar metas do que a gente quer. Não adianta falar assim, eu vou começar somente a dieta na segunda-feira. E às vezes na segunda-feira não vai rolar. Né? Então, ou vai ou não vai, ou você definir prazos para você e aos pouquinhos, ou até mesmo, eu vou evitar os alimentos mais processados, eu vou
vou deixar de comer uma carne durante a semana, e assim vai, né? Então, isso tudo vai de um autocuidado mesmo para a gente se olhar, se perceber o que a gente quer para a vida. A gente sabe que muitas das vezes o que a gente coloca de prioridade. Eu quero ter mais saúde, eu não vou fumar, vou fazer atividade física, e assim vai. A gente tem que trazer essa questão do que a gente tem. Então, esse é o autocuidado. Isso é se olhar, se perceber. A gente está no nosso momento, esse é uma coisa que a gente precisa, até porque tudo gera assim. Se você se cuida numa alimentação, na sua autoimagem, em tudo isso você diminui até mesmo o estresse, né? Porque você nunca vai querer seguir o que os outros estão querendo que você siga, mas assim o que é real para você, né? Então, isso é importante. Né? Então, nós mulheres estamos no momento de começar a entender que dentro da jornada que a gente tem de vida, a gente precisa tirar um momento para a gente e olhar o que é real, né? O que é possível, o que tá bom para a gente fazer e o que é possível, né? Então, assim, é bem interessante que eu estava numa reunião hoje conversando com um cara, ele me falou assim, antigamente já sempre existiu o H2O, mas ninguém tinha vontade de passar por uma coisa mais natural, né? Não tão ruim quanto um refrigerante. Mas porque naquela época passada, todo mundo queria refrigerante e fumar. Hoje a gente já está numa coisa que ninguém quer mais fumar e todo mundo evitando o refrigerante, já está indo para o H2O. Então, são fases que a gente vai evoluindo e transformando tudo isso. Então, é se olhar, né? Então, a gente olhar a saúde como bem-estar físico, né, mental, e qual é a sua prioridade. Isso que é importante para a gente levar em conta tudo isso, né? E aí, eu trouxe essa questão do próprio físico, né? O que? Aquilo que a gente acabou de falar. O meu físico é dentro da minha realidade, né? Eu vou fazer atividade física, mas para o meu bem-estar, para a minha saúde, cuidar do meu corpo. O que eu quero cuidar do meu corpo? Cada um tem a sua prioridade. Eu quero ser garota fit, eu vou trabalhar para ser garota fit. Não, eu quero ter saúde, só quero fazer... Eu vou trabalhar para aquilo ali. É dentro da minha realidade e não tenho que ficar frustrada nem me cobrar muito, porque isso tudo gera estresse. Isso tudo, muitas das vezes, você não se acha encaixada dentro daquele padrão, né? Então, cuidar do corpo é isso. Se alguma coisa está te incomodando, você tem duas opções na vida. Uma, ou você continua e vai piorar, você vai ficar cada vez mais numa situação ruim para você, ou você muda, que aí você vai ter esse cuidado que você vai ter, né? Isso aconteceu comigo até, né? Há um tempo atrás, eu me olhei no espelho e não gostei mais daquele jeito que eu estava. Eu estava engordando, estava me incomodando, a barriga estava crescendo, as inimigas mortais das celulites estavam aparecendo cada vez mais. Então, aquilo estava me incomodando. Aumentei o meu biquíni, botei aquele biquíni que era quase um suquine, e aquilo me incomodou. Eu tive duas opções. Ou eu fico e aceito, ou então eu tento mudar para me mudar, para me sentir melhor. E eu optei, então, desde aquele tempo, ou seja, já vão fazer 5 anos isso, eu faço atividade física. Faço atividade física para virar marombeira? Não. Eu faço atividade física para cuidar da minha saúde, para me sentir um pouco melhor, para eu conseguir colocar um biquíni e não me incomodar tanto, para conseguir botar uma roupa e não me incomodar tanto. Mas foi uma questão minha pessoal que eu tomei, né? Então, foi mais ou menos isso. A prática dos exercícios é exatamente isso que a gente está falando. Você tem que escolher o exercício. Qual é o melhor? O melhor que você se sente bem. Se você gosta de fazer um aeróbico, faça. É importante, comece aos poucos, vai fazer caminhada, vai fazer uma dança, vai fazer qualquer coisa. O importante é que movimente o corpo. O nosso corpo é perfeito. Quem complica a história somos nós. Se você faz uma boa alimentação, se você movimenta ele vai fazer a função dele, né? Porque ficar parado não vai resolver, ou seja, tudo leva para o pior. Sobrepeso, você sobrecarrega todas as articulações, vai te provocar dor. Má alimentação, você vai sobrecarregar e vai te inflamar o corpo. Tudo é uma sequência de eventos que a gente mesmo provoca. Então, isso tudo é uma questão de decisão.
prática de exercícios, cada um seu, individual, que você quer. Quer fazer atividade, quer ir para... Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir à academia. Você não precisa ir para academia. Você pode fazer em casa, porque na pandemia mostrou muito mais do que isso. Porque eu não fui para academia na pandemia, mas fiz em casa. Peguei pezinho, botava água naqueles vidros de amaciante, né? Colocava, ou seja, era um pezinho que eu conseguia fazer. Eu botei concreto, quando eu queria um peso maior, eu botei concreto naquelas latas também que já ia ser descartada, eu fiz o peso ali, e assim foi. Então, a gente pode providenciar coisas e não precisa ir para academia, né? Então, a alimentação saudável é uma outra do físico, né? Como a gente falou aqui agora. A própria alimentação que você faz, você inflama o seu corpo, você vai sobrecarregar suas articulações, que vai dar problemas de saúde, né? Que vai te deixar estressada, porque você está inflamada, você está estressada. Se você está estressada, você vai ter outros problemas aí na frente. Dormir bem é uma outra questão. O dormir faz parte do processo. A gente precisa dormir bem, né? Então, quando a gente fala de dormir bem, é você acordar no outro dia, você não tem vontade de ter força de sair da cama. Isso não é dormir bem. Dormir bem é você acordar disposta no outro dia e ter a sua atividade, não ficar sonolenta, né? Esse é o detalhe do dormir bem. Já tem várias pesquisas que foram feitas com relação ao dormir bem, que tem gente que colocou um grupo de pessoas que dormiam somente 4 horas, um grupo de pessoas que dormiam 6 horas, um grupo de pessoas que dormiam 8 horas. E aí um outro grupo que não dormia, tá? Cada grupo desse, ele recebia um papel, né, umas perguntas para cognitivo, e que você respondia por uma sequência de tempo que estava ali. As pessoas que... tem gente que aí falava assim, a pesquisa relatou exatamente isso. Tem gente que fala que dorme 4 horas e 6 horas e está muito bem no dia seguinte. E foi provado não pelos testes cognitivos que foram feitos. Porque viram que quando você dorme pelo menos entre 6 e 8 horas, você realmente consegue ter um relaxamento a ponto de você ter uma qualidade do dia, né? E as pessoas que dormem menos, o seu cognitivo não fica 100%. Imagine a pessoa que não dorme, né? Então, ou seja, você fica mais acelerada, mais estressada, e você muitas das vezes nem percebe isso, né? Então, isso é importante a gente observar o que é dormir bem. Por isso que quando a gente fala dos olhos com a questão da qualidade do sono, né? Um sono reparador, é aquele sono que você realmente, você entra num relaxamento e você consegue, inclusive, ter benefícios, né? Como a gente já falou. Quando você relaxa a mente, você consegue, inclusive, fazer as nossas comunicações de consciente e inconsciente no nosso cérebro. Você consegue ter insights, você ter ideias, você começar a você aproveitar mais, né? Então, isso é importante. É por isso que aquele teste do cognitivo foi diferente. Porque você, quando tem essa qualidade do sono, você se transforma, você tem vontade de fazer coisas, você não perde energia com relação a isso. Então, o físico, para a gente, é muito importante por essa questão, né? Você praticar, você cuidar do teu corpo. Eu vou passar as minhas coisinhas no meu rosto para não aparecer as minhas... Porque está me incomodando. Não é por conta de ninguém, né? A gente não tem que entrar no padrão de beleza dos outros, mas sim no nosso padrão dentro da nossa realidade. Então, a gente precisa se conhecer o nosso próprio corpo, né? A gente fazer todo esse processo. Isso é muito importante para a gente. Aí eu vou falar da questão emocional, né? Tudo isso que a gente falou na questão do físico vai agregar, tudo tá junto, compartilhando situações, o emocional também, né? Quando eu falo no emocional, cuidar das emoções, do autoconhecimento, que quando você, todas aquelas questões, se a gente sabe que você fazendo uma atividade física, você acelera o metabolismo, você melhora a sua oxigenação, você respira melhor, você consegue dormir melhor, porque você vai ter um cansaço energético, você vai querer repor, né? Você vai melhorar suas emoções, porque você tirou aquele tempo para você,
né? Você liberou aquele estresse, é o que eu falo assim, muitas das vezes eu vou para academia, pego um peso no final do dia cansada, mas eu vou para academia porque eu determinei aqueles 30 minutos para minha qualidade de vida. Eu chego lá, pego o peso, grito, uau, maior força, maior pesão, libero um monte de energia lá. Quem é que pega, para onde que vai, não quero nem saber. Eu sei que eu liberei ali, voltei cansada, exausta, eu vou dormir. Porque a gente cuida das nossas emoções. Você está naquele momento não pensando em absolutamente nada, porque a força é tão grande, ou o exercício está tão legal, que muitas das vezes você esquece dos problemas, né? Então, ou seja, você se permitiu a se olhar. Cuidar das emoções é exatamente isso, é você se permitir, né? É você ter essa saúde mental em dia, porque o nosso dia é o tempo inteiro estresse, né? A gente se preocupa com o horário, a gente tem que atender um monte de gente, a demanda é muito grande, né? Essa rotina é muito grande para a gente. Então, nós mulheres, né, a gente tem... Eu falei que assim, são 8 Patrícias, né? A Patrícia é fisioterapeuta, a Patrícia é aromoterapeuta, a Patrícia é mãe, a Patrícia é dona de casa, a Patrícia é esposa, a Patrícia é filha. É assim, é um monte de Patrícia, imagina. A Patrícia do botão de emergência, é Patrícia para tudo quanto é lado. Então, imagina, e tem que ser a Patrícia ainda por cima. Então, essa Patrícia tem que se olhar também. Então, dentro das 8 estações aí que eu tenho de rotina, eu tenho que ter a Patrícia para se olhar. Porque senão não vai rolar. Eu não estou cuidando de mim, eu vou levar doenças, né? Então, essa questão até mesmo do meu emocional vai agredir o meu físico. Eu não vou conseguir fazer o meu autoexame. Eu não vou conseguir me olhar e me permitir a fazer coisas, né? Então, isso é importante. Eu tenho que pensar num monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu tenho que me olhar e ver quais são as emoções que eu estou sentindo. Se aquilo é real. Porque, às vezes, aquela ansiedade que está rolando é justamente fantasiosa, porque não está dentro, né? Eu estou olhando lá para frente, estou esquecendo desse momento que eu estou aqui, né? Então, é importante, a gente precisa ter o cuidado das nossas emoções. Se aquilo está me machucando, se aquilo está me agredindo, que vai me levar a doenças, né? A gente precisa ter essa noção do que faz essa transformação, faz na nossa vida com a emoção, né? Todas essas questões, até mesmo os transtornos mentais, acontecem exatamente porque a gente pifa por conta de emoção, né? E isso gera um autoconhecimento, porque quando você começa a se conhecer, você começa a entender que aquilo ali eu tô sentindo isso, então eu preciso melhorar. O que eu posso fazer? Você criar gatilhos para você se libertar daquilo, né? Até uma situação que aconteceu essa semana, que muitas das vezes a gente acha que para você resolver questões emocionais, a pessoa tem que estar do seu lado. Não. Se você tem um problema emocional com alguém, qualquer que seja a questão, você está chateada, você se aborreceu com alguém, num trabalho, qualquer coisa, não importa, num trânsito, isso é muito comum. Quando você tem essa questão, não basta a pessoa estar do seu lado para você falar muitas das vezes, mas você precisa se libertar. Você precisa dizer para você mesmo, eu não precisava fazer aquilo. Se eu tenho a necessidade de falar com o outro, eu vou ligar e vou falar, desculpa, cara, mas eu não estava num momento bom e tal, né? E assim vai. Se você acha que a pessoa não vai entender, eu vou fazer a minha parte. Eu falei, não deveria. Quando eu tiver oportunidade, eu vou conversar. Ou seja, eu botei aquele problema, sim, não resolvi para outra, né? Porque a outra pode estar naquela situação, mas eu resolvi para mim botando numa gavetinha do meu lado, mas que em algum momento eu vou pegar essa gavetinha, eu vou olhar para ele e vou falar com a pessoa, né? Então, isso é importante, a gente não pode deixar isso agredir, virar uma doença, ficar mais profundo e levar a outras coisas. Então, esse autoconhecimento faz parte disso. Você saber quando você não está bem, você saber que você também tem erros, não é só cobrança do outro, né? Porque 50% pelo menos é de cada um. Não tem história de só o outro que me provocou. Não. Pelo menos é 50% para cada lado. Eu fiz parte porque eu aceitei o lixo e não consegui botar para fora. Ou eu falei demais. Então, tudo tem parcela de culpa para todos os lados. Eu só preciso entender. Eu preciso saber em que momento, em que, assim, não posso me agredir com o que os outros falam. Eu preciso me conhecer para saber se ela está falando a verdade.
ou se ela desconhece a minha pessoa. Porque tem as duas possibilidades. Então, se ela desconhece, pô, que pena, ela nem me conhece, ela não sabe, não vai me agredir. É difícil? Claro, é um treinamento diário, mas isso é importante porque faz bem, não é pro outro, não, é pra gente. Isso é libertador. Isso faz uma coisa muito boa, porque você acaba ficando a vida muito mais leve, você libera um monte de âncoras que estavam presas dentro da gente. Então, isso é bom. Isso você te libera das depressões, da insônia, porque quando você fica martelando aquela coisa, você fica nem dorme, porque aquilo fica na tua cabeça pensando que eu vou fazer aquilo, vou falar aquilo, né? Aquela história que não é real. E o que adiantou? Você não dormiu bem, aí entra na questão do nosso físico lá na frente. Né? Você deixa de dormir bem, você vai acordar cansado no outro dia, vai ficar estressada, ansiosa e assim vai. Olha essa repercussão que vai trazer as emoções. Então, é importante esse autoconhecimento porque é libertador. Então, olhar toda essa questão para a gente se curar, se perceber, se analisar em todos os sentidos. Então, é isso, né? Não quero doenças para mim, porque vai trazer doenças tudo isso. Vai trazer uma depressão, vai trazer uma ansiedade, vai trazer uma insônia, vai trazer um câncer e assim vai. E a gente está falando de tudo isso, né? Então, é importante a gente ser otimista, tentar entender o que a gente é capaz, o que não é, né? E entender que também erramos, que a perfeição não é, né? A gente já sabe, até mesmo voltando à insônia, a insônia é exatamente isso, a gente quer a perfeição de tudo e fica pensando, matutando coisas. Não rola, não vai dar certo, né? E aí entra o próprio social, né? Porque para a gente se cuidar, a gente precisa também ter vida social. O que é vida social? Não é sair todo dia. A vida social é você você falar, você ter pessoas, não ficar isolada, né? É você se comunicar, é encontrar alguém e falar, né? Fazer amizades, é telefonar quando der vontade, é socialização. Nós fomos feitos para ter outras. A gente depende desde a hora de nascer até morrer, a gente depende do outro. Porque para nascer, alguém tem que tirar a gente de lá. Para segurar, senão a gente vai cair. Para limpar, para tudo. A gente já nasce precisando de uma outra pessoa. Para morrer, a mesma coisa. Então, a gente precisa socializar, a gente precisa estar em contato com outras pessoas. Por isso que a gente não pode ficar num mundo restrito. Restrito nosso, que a gente está falando um mundo restrito nosso, onde que a gente coloca aquilo ali como, meu porto seguro. Não, né? E a gente está cada vez mais nessa coisa, assim, vivendo nas mídias sociais que não é real. As pessoas colocam aquele retrato, aquele recorte da vida que não é real. Aí você fala assim, como eu já vi situações das pessoas assim, porra, minha vida é um horror, porque fulano viaja, vai para restaurante, não sei o quê. Não é real, não é. Você tem que ver o que é real para você. Então a gente precisa conhecer, né? Aquela volta, aquela situação. Mas é bom fazer isso, é se comunicar, é entender, saber o que é dentro do coisa. Então, quando você vai para uma academia, quando você vai fazer uma caminhada, você conhece pessoas, você vai falar com pessoas, é socialização, né? É lazer, é hobby. Né? Você vai pegar um ônibus, você pode arrumar uma conversa com alguém, bater um papo, arrumar uma amizade numa fila de agora ninguém vai para banco mais, né? Mas numa fila de qualquer coisa, numa loja você conversa, tudo tem conversa, né? Basta você abrir um hobby mesmo. Quando você faz aquilo que você gosta, eu gosto de pintar. Pô, você está se olhando, você está se permitindo, você está deixando de lado todas aquelas outras questões de você não se perceber. Eu gosto disso, eu gosto de tirar fotos. Eu gosto de... Você tem que escolher, eu gosto de cozinhar, mas é um hobby. Eu gosto de fazer crochê, eu gosto de... Mas se permita ter um hobby. Se permita dizer que você quer fazer alguma coisa para você que você gosta. Né? Não necessariamente você tem a sua profissão, mas existem os hobbies. Né? Então, isso é interessante. Eu gosto de plantas, eu vou fazer jardinagem, eu vou fazer aquilo ali e vou tratar, vou cuidar. É bom, porque isso faz parte do social, faz parte de você ter contato com outras pessoas naquela mesma sintonia. Né? Então, o quanto que é importante essa questão, né? Criar tempo para si, se olhar, se cuidar. Isso faz parte.
E aí, por conta disso, a gente pode botar o que eu posso fazer, até mesmo para agregar o óleo nessa minha rotina diária, né? O que eu posso botar isso, agregar no meu social, agregar no meu emocional e no meu físico? Um monte de coisas com o meu autocuidado. Né? Então, hoje eu vou falar de um óleo que vai fazer um pouco disso tudo, tá? Que é o mix de óleos essenciais do Smart Sazi. O Smart Sazi é um óleo que é um mix, né? Ele, nesse óleo aí, você tem limão siciliano, toranja, que é o grapefruit, o gengibre, o hortelã-pimenta e a canela. Quando a gente olha assim, mas tem tudo isso dentro de um óleo, o que ele faz? Você vê, ó, o limão siciliano é energético, é bom para humor e tudo, né? Então, aumenta a energia. E, ao mesmo tempo, é um detox. Ele ajuda a ser diurético, ele ajuda você a eliminar gordura no fígado, ele ajuda um monte de coisas, né? Então, o limão siciliano já faz parte daquele processo do físico, ou seja, eu quero emagrecer, eu quero ser um detox, melhorar a gordura no meu fígado, eu quero desinchar um pouco, já tem o limão siciliano. A toranja também faz esse mesmo processo. A toranja ajuda nesse processo diurético, de tirar a vontade de comer doce, né? Ele também é muito bom. O gengibre é um acelerador de metabolismo, né? E faz outras questões. O hortelã-pimenta ajuda no digestivo, ajuda na energia, ajuda na disposição, é bom para a parte respiratória. Então, ele vai te ajudar nisso. A canela é um outro acelerador de metabolismo. Então, num único óleo, você tem um mix, onde você pode trabalhar todas aquelas questões que a gente falou, né? Então, se eu não tenho disposição para ver o que eu gosto de fazer de atividade física, eu já uso o Smart Sazi. Porque o Smart Sazi vai me dar isso. Tá? Vai me dar disposição, eu vou querer, acho que é só a função de você pingar o óleo, você fala, caramba, acho que agora eu vou caminhar. Já é quase que assim, não é porque o óleo fez um milagre, é porque você já sintoniza coisas para sua vida. Eu vou dar uma caminhada. Então você já melhora. Já deu um primeiro passo. Eu tô com vontade de comer doce, eu pingo o Smart Sazi. Ou então eu quero diminuir na comida, antes de tomar, vou pingar o Smart Sazi. E aí, ou seja, eu vou comer menos, porque o gosto, você não tem muita vontade, né? E acelera, ou seja, se eu comi aquilo ali, eu vou dar uma acelerada, porque vai dar uma estimulada maior no seu corpo, e você vai conseguir fazer aquilo tudo. E o próprio limão, a toranja, o hortelã-pimenta, no meu emocional já está me atingindo diretamente, né? Porque eu vou me sentir mais disposta. Se eu sinto mais disposta, eu vou ficar mais aberta. Se o meu intestino está funcionando, lembra que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se eu consigo melhorar minha digestão, meu intestino, eu consigo evacuar melhor, eu consigo trocar, lembra da sintetização do metabolismo vai todo. Entendeu? Então, isso é importante. Tá vendo o que ele vai provocar? Então, quando eu coloco aqui os Smart Sazi como o que eu posso provocar, inibidor do apetite, auxilia na queima da gordura, ele é diurético, promove um metabolismo mais saudável, o equilíbrio da glicose, porque ele ajuda a baixar a glicose, e eleva o humor. Tudo por questão daqueles outros óleos que a gente falou. Limão siciliano, toranja, gengibre, hortelã-pimenta e canela, tá? Ele vai te ajudar tudo nisso daí. Mas como eu vou conseguir isso? Treinando, botando, fazendo, dando o primeiro passo. Vai te ajudar, tá? E aí, quando eu jogo para isso, como é que eu posso fazer para me emagrecer com o Smart Sazi? Eu posso adicionar na água, no chá. Eu posso botar em 120 ml e beber, tá? Posso botar numa garrafa e ficar bebendo durante o dia. Eu posso pingar 1 ou 2 gotas antes do exercício, ou seja, eu estou usando como um acelerador de metabolismo, como um estímulo, né? Então, pingo 2 gotas na boca e vou fazer meu exercício. Mas o que tá mais é aquele autoconhecimento que a gente estava falando. Não, eu tô comendo demais, eu preciso diminuir na minha questão do meu prato de comida. Então, eu tomo 2 ou 3 gotas antes das refeições, tá? O ideal é que a gente faça 30 minutos antes. 2 a 3 gotinhas antes das refeições, você não vai ter muita vontade.
tá? Isso acontece comigo. Eu estou no processo que eu já tenho mais ou menos há uns 20 dias que eu estou usando direto o Smart Sass. Eu tomo logo depois do café da manhã, tá? E o que tá acontecendo? Assim, realmente a vontade de comer não é grande, tá? Mas eu também já tenho o hábito de não almoçar, mas nenhuma vontade de comer doce também, tá? Tanto que, assim, já diminuiu bastante. Além de pingar depois do café da manhã, eu ainda boto a toranja na minha água, tá? Então eu fico usando a toranja durante o dia. É da saciedade mesmo, tá? Então ajuda nisso tudo, tá bom? E a outra que eu trouxe, até para acrescentar, para a gente entender, para ajudar até nessa questão emocional, que muitas das vezes a gente come por questão de ansiedade, a gente por estresse, por qualquer coisa. A lavanda é o carro-chefe para tudo. Não tem como deixar de ter a lavanda, né? Por quê? A lavanda também vai te ajudar na questão. Se você dorme bem, você diminui a sua ansiedade, diminui o seu estresse, melhora seu humor e você vai acordar melhor. Ou seja, tomando junto com os matizais, você vai conseguir estabilizar muito melhor essas questões. A lavanda, tirando esse estresse e ansiedade, ela já vai te ajudar. Lembra da cicatrização que a gente falou até mesmo na semana passada da lavanda? Nosso corpo também tem a questão da cicatrização das nossas feridas mesmo emocionais. Então, a gente precisa dela. Então, pode usar tópico, coloca num creme neutro, passa no corpo. Ou seja, você está usando tópico, mas ela vem inalatório também. Né? Então, você trata o seu emocional e ainda estabiliza essa questão do corpo. Melhora a pele, é bom para o cabelo, a lavanda, é excelente. Ajuda nas tensões musculares, porque muitas das vezes a gente sente dores por questão de estresse. Acúmulo de energia no nosso corpo dói. Então, a tensão muscular com a lavanda ajuda muito. A gente sabe que tem essa questão que é muito boa que a lavanda faz. E é um anti-inflamatório também. Então, ou seja, se ela alivia as dores, se ela ajuda na questão da sua pele, se ela alivia o estresse, faz você dormir melhor, em conjunto com os Smart Sass, é um poderoso aliado para a gente conseguir emagrecer e tratar da gente. Cuidar daquele momento que a gente tem. Ah, Patrícia, mas eu não tenho nem 30 minutos para cuidar disso tudo. Tem. A gente fica 30 minutos no celular mole. Mole. Aqueles 30 minutos vendo besteira que não é real, muitas das vezes, mas que é bom ficar, às vezes você vai lá para academia, ou vai dar uma caminhada em volta, ou vai fazer qualquer coisa, mas você fez alguma coisa para você. Então, você, mas bota no difusor, pinga no difusor pessoal, dá uma inalada ou usa para cuidar da pele, vai fazer alguma coisa, né? Vai andar de bicicleta, vai fazer uma meditação que vai cuidar do seu humor, vai cuidar da sua mente, vai fazer qualquer coisa, mas é importante que a gente faça isso, tá? E aí é o mesmo processo para a lavanda para a gente emagrecer. A gente, mas eu tô muito ansiosa, eu não consigo, tô acelerada e eu não consigo nem traçar uma meta, um foco para alguma coisa. Adiciona a lavanda na cápsula, porque ingerir ela, tá, diretamente na boca, é beber perfume. É ruim pra caramba, tá? Eu já fiz e é ruim, tá? Então, uma cápsula vai direto pro estômago, você não vai sentir tanto, tá? Não, eu posso botar 1 ou 2 gotas antes das refeições também, tá? Na cápsula. E eu posso inalar, eu posso usar até mesmo isso daí tópico. Uso a lavanda 1 ou 2 gotas antes das refeições, passo num local próximo para diminuir aquela ansiedade para comer, né? Porque às vezes eu tenho que me policiar, eu acabo comendo muito rápido porque por questão de tempo. Eu que coloquei isso na minha cabeça, eu fico me policiando porque muitas das vezes é muito rápido. Tudo para mim é cronometrado porque eu não quero horários para passar em alguns locais por conta de engarrafamento. Erradíssimo. Eu me controlo, entendeu? Então, antes das refeições, muitas das vezes para você diminuir, para você conseguir mastigar direito, para você fazer aquela absorção da alimentação, você ter o prazer de comer, às vezes é bom, tá? Ou uma gota por inalação. Pingo uma gota, esfrega, inala, vou tratar o meu humor, vou diminuir aquela minha ansiedade, aquele meu estresse, e passo na sola do pé, posso fazer como quiser.
mas é importante que ele auxilia muito nessa questão, porque vai ajudar. Tem pesquisas, inclusive, que eu não coloquei, mas eu vou, da próxima vez eu até coloco. Tem uma pesquisa que foi feita que a lavanda ajuda para o emagrecimento justamente por essa questão, tá? De diminuir a ansiedade de comer, diminuir a ansiedade que você traz, sabe? Automaticamente o nosso cérebro provoca um start para alguma coisa para trazer prazer pra gente. Então, às vezes, a gente sente prazer na comida. Tem gente que sente prazer na bebida alcoólica. Cada um tem. Tem gente que sente prazer num vício qualquer, num cigarro. Por isso que a lavanda é muito bom, inclusive, para os vícios. Por essa questão, desses gatilhos que a gente encontra para fazer. Então, é uma oportunidade que a gente tem. A lavanda é uma coisa que não pode deixar de ter por essas questões de bem-estar da nossa saúde. Esse é o objetivo, o autocuidado, se olhar, se perceber e ver o que é possível para a gente naquele momento. Dar um passinho de cada vez, porque esse passinho vai fazer a diferença, não é para ninguém, é somente para a gente. Esse é o grande detalhe. A gente não tem que pensar no que os outros vão dizer, o que vão falar, ou se você está diferente. É para você. É para você. Que bom que os outros que começam a perceber que aquilo ali é possível e que você está bem. Mas faça por você. A gente merece isso. A gente tem que se olhar e perceber que é possível. Um passo de cada vez. Não adianta você querer dar um passão porque não vai rolar, porque a gente vai cair, né? Então, mesmo se cair, volta e começa tudo de novo. Porque o detalhe é tentar e fazer o tempo inteiro. Então, hoje é isso. Vou fechar aqui para a gente conversar lá para ver o que vocês acharam.